Olá pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem, né? E conforme nós combinamos na nossa última aula, né? Nós estávamos trabalhando com o tema intervenções de terceiro e nós encerramos a aula em razão do tempo, né? Para evitar que ficasse maçante a nossa aula, e eu fiquei de gravar para vocês um videozinho para a gente encerrar esse assunto relacionado à intervenção de terceiros no processo coletivo, né? Então, vamos fazer isso agora, né? Vai ser um vídeo curto, acredito que não dure nem 10 minutos. Pensando bem, talvez desse até para terminar, né? Quando eu fui olhar aqui o que faltou falar, não falta tanta coisa não. Mas, vamos lá, né? É até bom que vocês conseguem ver isso rapidinho. Na nossa aula ao vivo, nós chegamos a tratar basicamente tudo relacionado sobre assistência, né? Que é realmente a modalidade de intervenção mais comum nas ações coletivas e a mais relevante para os nossos estudos, né? Bom, mas existem, como nós falamos, existem outras formas de intervenção, embora nem todas tragam particularidades que mereçam ser destacadas. Tem algumas coisas que são importantes para a gente falar acerca de outras modalidades de intervenção de terceiro, né? Então, nesse vídeo que eu vou gravar para vocês hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre denunciação da lide e chamamento ao processo, né? E alguns aspectos relevantes desses dois temas aqui para nossa disciplina de processo coletivo. Beleza? Então, vamos começar falando pela denunciação da lide, gente. E antes de qualquer coisa, vamos relembrar o que é essa intervenção de terceiro chamada denunciação da lide. Ela tem previsão lá no artigo 125, tá, do CPC, e é uma espécie de intervenção de terceiros em que o réu, ele tenta trazer ao processo o terceiro que tem o dever de garantir o negócio jurídico, tá? Então, por exemplo, eu sou processado por alguma razão e eu tenho um negócio qualquer que me garante o direito de garantia, né? Caso eu perca a ação, seja condenado, esse garantidor deve assumir aí os custos, né? O exemplo mais fácil de visualização da denunciação da lide é aquele relativo aos contratos de seguro, né? Então, assim, eu tenho um contrato de seguro qualquer, por exemplo, do meu veículo, né? E dentro desse contrato de seguro, a seguradora ela garante que se eu me envolver num acidente, ela vai cobrir as despesas até um determinado valor fixado lá na apólice do seguro, correto? Então, nessa hipótese, se eu me envolver em um acidente de veículos e vier a ser processado por alguém, né, a outra parte envolvida no acidente venha pleitear algum tipo de indenização, eu posso fazer a denunciação à lide da seguradora para que ela venha garantir o pagamento. Caso eu seja condenado, ao invés de eu ter que arcar com esse preço e depois cobrar da seguradora, a gente já tenta trazer a seguradora para que a cobrança se dirija diretamente para ela, né? Sem que eu precise estar levantando esse dinheiro e depois pleiteando o recebimento junto à seguradora, ok? Então, basicamente é isso, né? Nós tratamos aqui com a denunciação da lide com garantia e direito de regresso, né? Caso também eu tenha, por alguma natureza negocial, o direito de regresso em razão de outra pessoa, né? Eu posso já trazê-lo para os autos através da denunciação da lide, para que, caso eu seja condenado, a gente poupe essa etapa de eu ter que buscar o ressarcimento lá com o meu garantidor ou exercer o direito de regresso, a gente já traz a pessoa para cá para ela assumir diretamente o ônus. Beleza? Então, essa é a denunciação da lide, tá? Bom, cabe denunciação da lide nos processos coletivos? Essa é uma questão que a doutrina entende ser uma questão bastante controversa. E por que há controvérsia sobre isso, pessoal? Toda vez que a gente trata de denunciação da lide, mesmo lá nas hipóteses do processo individual, em que ela é plenamente admissível, nós temos um problema, né? Porque a denunciação da lide, ela amplia o objeto da ação. Porque
se originalmente a ação discute apenas a relação entre as partes e o direito ali envolvido, quando eu faço e incluo nessa ação a denunciação da lide, eu trago também a necessidade de decisão acerca da relação que existe entre aquele que pleiteia a denunciação da lide e o terceiro que é trazido aos autos. Né? Então, por exemplo, no caso do contrato de seguro, eu trago para o processo a necessidade de que sejam discutidas também questões relativas ao contrato de seguro que efetivamente não dizem respeito ao autor da ação. Né? O autor da ação, ele não está preocupado se você tem ou se você não tem direito de regresso, se você tem ou se você não tem um garantidor ali. Para ele, isso é irrelevante. Ele está pleiteando a ação contra você, né? E tanto faz para ele se há ou não há esse terceiro garantidor. Então, é uma questão que é do interesse apenas da parte que exerce a denunciação, né, que normalmente 99% das vezes vai ser o réu, né, a menos que haja algum tipo de reconvenção ou pedido contraposto, vai ser o réu que vai denunciar a lide, né? E aí você amplia o objeto do processo, tornando evidentemente o processo mais complexo. Né? Porque você pode imaginar, por exemplo, que a seguradora ela não concorde com a denunciação, que o terceiro ele não concorde com a denunciação da lide, e isso vai tornar o processo mais complexo, porque você vai ampliar aquilo que vai ter que ser discutido e aquilo que vai ser objeto de decisão do processo. Tá? Então, uma boa parte da doutrina ela entende que não cabe denunciação coletiva ou denunciação à lide nas ações coletivas, exatamente porque isso prejudicaria o bom andamento da ação coletiva, uma vez que você estaria introduzindo uma discussão que não é relacionada à proteção dos interesses coletivos, né, e é apenas relacionada ao exercício do direito de regresso ou de garantia por parte do réu, e você traz esse processo para uma ação coletiva, e isso, evidentemente, poderia dificultar a prestação jurisdicional. Né? A título de exemplo, o STJ já rejeitou a possibilidade de denunciação da lide em uma ação coletiva que tratava de dano ambiental. Ok? Bom, mas esse é provavelmente o entendimento majoritário na doutrina e que já tem até precedente na jurisprudência. Mas há alguns doutrinadores que entendem diferente. Né? Esses doutrinadores, eles entendem que nem sempre você trazer a denunciação à lide no processo, você vai tornar esse processo mais complexo ou você vai dificultar a prestação jurisdicional. Né? O professor Fred Didier, por exemplo, ele entende que essa possibilidade ela tem que ser analisada em cada caso, né? Porque pode haver casos em que efetivamente a denunciação à lide não traga maiores prejuízos à prestação jurisdicional ou ao bom andamento da ação coletiva. E aí, nessas hipóteses, ele entende que não haveria razão para que você rejeite a possibilidade da ação coletiva. Então, Fred ele é contra essa impossibilidade, em tese, de você aceitar a denunciação da lide no processo coletivo. Né? Faz um pouco de sentido, né? Porque você deixa ao invés de você estabelecer uma proibição para todos os casos, você deixa ao juízo a aferição de se aquela intervenção é ou não é vantajosa para o processo ou se ela causa algum tipo de prejuízo. Sempre lembrando que quando você traz o terceiro ao processo, você aumenta as possibilidades de você efetivamente obter o ressarcimento de algum dano. Né? Se você traz, por exemplo, alguma seguradora para o polo passivo do processo, você aumenta ali a liquidez do réu, né? Então, assim, você aumenta o número de réus de quem você vai cobrar, né? De quem você vai promover a execução futura daquela sentença coletiva e pode facilitar que o adimplemento da obrigação seja atingido, né? Então, tem essas duas linhas, tá, gente? Prevalece, assim, se for analisar por critério quantitativo, majoritariamente não tem se aceitado, tá? E tem até precedente disso. Mas há na doutrina essa linha nova, mais moderna, que acha que isso deve ser analisado pelo juiz a cada caso e que se não houver nenhum prejuízo ao bom andamento da ação coletiva, não haveria nenhum problema em você autorizar aí a denunciação da lide.
Beleza? Então, de denunciação da lide, o importante que a gente tinha para falar era isso. E nós passamos ainda aqui, ainda também um pouquinho sobre denunciação da lide, mas agora também relacionado já ao chamamento ao processo, né, especificamente nas causas coletivas de consumo, porque o próprio CDC ele traz algumas disposições especiais, né, que aplicam-se apenas às ações coletivas relacionadas a direito do consumidor, que devem ser observadas, né? Antes da gente entrar nisso, vamos falar um pouquinho do que é o chamamento ao processo, só para lembrança, tá? O chamamento ao processo, pessoal, é uma modalidade de intervenção de terceiros em que o réu ele vai chamar ao processo para que venham compor o polo passivo os codevedores solidários, tá? Se a finalidade disso é fazer com que conste no título executivo os codevedores, além apenas do réu que foi demandado. Né? Se vocês se lembrarem aí, toda vez que se vocês estudaram a obrigação solidária, vocês perceberam que uma das características da obrigação solidária é que ela pode ser exigida de todos os codevedores, né? Ela pode ser exigida apenas de um, ou pode ser exigida de alguns, né? Cabendo a estes que pagarem o direito de regresso contra os demais. Não é isso? Então, a obrigação solidária você pode cobrar de todos, de um ou de alguns. O chamamento ao processo, ele permite que o réu, que foi demandado isoladamente, quando há codevedores solidários, ele traga os codevedores ao processo para que ele não pague sozinho. Né? A ideia é de que, ao invés de eu pagar sozinho e ter que cobrar depois, eu já trago todo mundo aqui para compor o polo passivo, né? E isso eu evito que o meu patrimônio sofra um desfalque maior, tá? Então, esse é o chamamento ao processo. Denunciação da lei nós já vimos, então vamos ver como é que essas duas modalidades de intervenção funcionam aqui no processo coletivo relacionado às causas de consumo. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, é importante dizer que a parte majoritária da doutrina, ela entende que em causas de consumo não é cabível a denunciação da lide, tá certo? E por que eles entendem isso? Primeiro, porque há uma vedação expressa lá no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tá? E embora, se você for lá no CDC, você vai ver que ela trata da possibilidade de você promover denunciação da lide, salvo engano, relacionada ao fato do produto. Então, lá no artigo 88 do CDC, consta o seguinte: na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. E se você for lá no artigo 13, você vai ver que ele trata do que a doutrina chama de fato do produto. Né? Então, existe essa vedação específica, embora ela não se adeque perfeitamente a todos os tipos de causas de consumo, né? Mas existe essa vedação específica aí, nos termos do artigo 88. Além do mais, há um problema de incompatibilidade de regimes de responsabilidade, uma vez que o CDC, né, o direito do consumidor, ele trabalha com a ideia de responsabilidade objetiva, ou seja, você não precisa provar culpa do fornecedor de serviço ou produto para ter direito à indenização. E a denunciação da lide, a relação que existe entre o réu e o terceiro, ela é baseada em responsabilidade subjetiva, ou seja, você ampliaria aí o escopo do processo e isso tornaria um obstáculo, criaria um obstáculo para a boa prestação jurisdicional, tá? Mas, da mesma forma que a gente falou da denunciação da lide em geral, há quem defenda que essa possibilidade ela deve ser observada em cada caso, tá? Cabendo ao juiz observar se há vantagem ou desvantagem na aceitação da denunciação da lide, tá? Prevalece a corrente, né, pelo menos em termos de quantidade de doutrinadores, prevalece a corrente que entende pela impossibilidade da denunciação da lide, né, nas ações coletivas de consumo. Já o chamamento ao processo, né, o chamamento ao processo,
ele também tem uma rejeição da doutrina, primeiro porque ele é uma modalidade de intervenção que beneficia exclusivamente o réu, né? Então, numa ação coletiva, você estaria autorizando uma intervenção de terceiro que não promoveria benefício para o autor da ação coletiva, ou seja, para a coletividade. De qualquer sorte, tem uma hipótese prevista lá no artigo 101 do CDC, em que o chamamento ao processo ele é expressamente autorizado, tá? Então, a que a gente tem aqui, em regra, não é possível, tá? Mas existe uma exceção prevista expressamente na lei, né? Que está lá no artigo 101 do CDC. E o que diz esse artigo 101? Diz o seguinte: o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento da ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que isso aqui trata de seguro, seguradora. E contrato de seguro e seguradora, pela definição do Instituto, regra geral, não é, na verdade, chamamento ao processo, e sim denunciação da lide, né? Então, se for ser técnico aqui, essa modalidade de intervenção de terceiro do artigo 101, ela não é chamamento ao processo, ela é denunciação da lide. No entanto, como o legislador chamou de chamamento ao processo, né? Tá expresso no artigo, né? Poderá chamar ao processo. A gente fica com essa denominação que foi dada, mas faz a observação que essa é uma intervenção de terceiro, uma espécie de chamamento ao processo especial, não é o chamamento ao processo comum que nós temos no CPC. A gente fica aí com uma espécie de chamamento ao processo sui generis, que na verdade é muito assemelhado a uma denunciação da lide, tá? E isso aqui autoriza essa forma de intervenção de terceiro, né? Especialmente aí que nós falamos, tá? Para finalizar, pessoal, eu quero falar com vocês um pouquinho, a gente já falou sobre esse assunto, mas eu vou dar uma reforçada, acerca da possibilidade de intervenção dos membros do grupo no julgamento de casos repetitivos e na formação de precedentes, tá? Aqui nós estamos falando daquelas questões relacionadas a IRDR, né? Um incidente de resolução de demandas repetitivas e aquela sistemática de julgamentos repetitivos. Nós falamos isso na aula ao vivo, né? E eu mencionei para vocês que nessas hipóteses tem sido admitido a intervenção do particular, né? Do particular, porque ele vai poder, ele tem interesse, né, na fixação da tese, e a partir dessa fixação da tese, que vai repercutir diretamente na esfera jurídica dele, ele tem o direito de participar apresentando seus argumentos lá antes da fixação da tese jurídica pelo tribunal, tá certo? Evidentemente, nós já falamos, o relator desses processos ou desses recursos, ele vai poder controlar o ingresso dos particulares, né? Não vai ser possível que você aceite todas os pedidos de ingresso se isso puder criar tumulto ao processo, tá? Então, cabe a ele fazer aí a avaliação, tanto quantitativa quanto qualitativa, né? Avaliando se vai criar tumulto processual e avaliando se o particular que está ingressando, ele tem algo a contribuir para o julgamento daquela demanda e para a fixação do precedente. Beleza? Então, pessoal, de intervenção de terceiro, é isso aí, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem mandar lá no grupo. Valeu, um abraço.